Podemos dizer que Vinland Saga deu azar de estrear junto com Demon Slayer, o que com certeza deu uma ofuscada nessa belíssima obra de arte. Eu já vi, acabei de rever, e um personagem que absurdamente sempre me chamou a atenção foi o Príncipe Canute. Ele talvez seja o personagem com mais críticas da primeira temporada, simplesmente porque algumas pessoas não gostam dele, o que tá tudo bem, mas também porque algumas pessoas apontam que seu crescimento, elucidação e desenvolvimento como personagem aconteceram de maneira extremamente rápida, como se ele, de um homem tímido, recluso e ignorante, tivesse tornado mais apto a ser rei em um piscar de olhos. Bom, eu não acho que tenha sido exatamente assim. Nesse vídeo também eu quero falar muito rapidamente sobre o Thorfinn, sobre o cristianismo, paz, o que é o amor em Vinland Saga, mas não é hoje que eu vou falar sobre o que é ser um guerreiro. Um vídeo sobre os ensinamentos do Thors vai chegar ainda quando eu terminar de reler o Arco da Fazenda. Mas eu acho que é isso. Não se esqueçam de me seguir no Instagram e bora pro vídeo. Antes de mais nada, para os que nunca viram o anime, ou para quem viu na época de lançamento e não se lembra direito, a primeira temporada de Vinland Saga conta a história de Thorfinn, um garoto que viu seu pai sendo morto e agora busca vingança entrando na equipe do homem que o matou. Ao mesmo tempo, está acontecendo no mundo uma grande guerra envolvendo Inglaterra e Dinamarca. Basicamente isso. E o período histórico que eles estão retratando é realmente verdade. Você pode ver ele também em Assassin's Creed Valhalla, por exemplo. Mas enfim. Canute, o personagem central do vídeo, é filho de Sweyn, o rei da Dinamarca. Canute, ao contrário de seu irmão, não parecia ter o porte de alguém da realeza. Ele era uma sombra, se escondia atrás da sua real figura paterna, Ragnar. Entender o peso da figura de Ragnar para Canute é entender o que aconteceu com seu personagem. Há mais simplesmente do que uma relação entre príncipe e guardião. Há algo quase paterno aqui. Uma discriminação no mais alto nível. Sim, discriminação, não amor. Pelo menos era isso que o padre defendia. Voltamos nisso mais tarde. A real é que tudo isso era uma máscara de Canute. Ele na verdade era articulado e inteligente, entendia qual era o conflito dentro da casa real e evitava se expressar às vezes por puro desinteresse, mas às vezes também porque esse seu comportamento omisso era apoiado por Ragnar. Várias vezes na série podemos ver o Ragnar tomando a frente da situação, impedindo o crescimento de Canute, mas o ponto importante é o dito anteriormente, ele tinha total ciência do seu papel como príncipe. Só não era devidamente encorajado a segui-lo. A característica mais importante do personagem do Canute nessa primeira temporada é que ele briga contra a própria realidade, absolutamente o tempo todo. Como príncipe, ele é dispensável com muito pouco poder de ação e muito menos poder de fala. Como um viking, ele é fraco, não tem autodefesa, não tem gosto pela guerra, muito menos nutre uma aparência masculina. Como homem, ele é infantil, inseguro e agarra-se à fé para negar os seus sentimentos de exclusão. Há ao longo da série uma espécie de brincadeira do fato de Canute ser um príncipe ou uma princesa. Além de uma piada com os traços suaves de Canute, eu acho que isso é importante para os paralelos religiosos do personagem, ao mesmo tempo que serve para mostrar toda a inadequação do príncipe nessa sociedade que valorizava o ideal de homem guerreiro e a autoridade que ele teria por nascimento. É importante frisar que o período histórico escolhido é perfeito, porque aqui, apesar de já haver uma quantidade de dinamarqueses cristãos, a sociedade ainda era muito seguida pelos ideais dos Einherjar, a ideia de morrer como um guerreiro para ser escolhido pelas Valquírias e descansar em Valhalla. Note que a fuga da realidade como parte importante do personagem vai além das ações tomadas por ele, vai até mesmo de encontro à sua aparência. Ele deveria ser X, mas propositalmente briga para ser ou parecer Y. Ele omite de seu papel como homem com poder porque gostaria de viver uma vida simples ao lado de Ragnar. Ele se irrita com o padre duvidando do amor de Deus, não simplesmente porque ele era um cristão devoto, mas perceba, o padre usa os termos pai e filho para se referir obviamente a Deus e seus filhos, nós. Canute, além de chegar sobre esse olhar, também entende no sentido mais literal, sobre o pai ser o rei Sweyn e ele ser o filho. Duvidar do amor de um pai para seu filho era uma questão de debate na cabeça dele, porque era impossível para o príncipe aceitar que seu próprio pai tramava sua morte. Também é Canute quem começa a se interessar por áreas do conhecimento que não são condizentes com seu status como príncipe, como a gastronomia, por exemplo. Mais uma vez, brigando com a própria realidade, ao mesmo tempo que, nesse caso da gastronomia, ele também esteja mostrando traços de rebeldia, porque mesmo com as ordens de seu pai, ele continuou estudando o assunto. Mesmo após a morte de Ragnar, ele ainda se negava a encarar a realidade, mas é só depois desse ponto crucial da vida dele que chegamos finalmente à parte mais importante de seu personagem, a mudança. Todos esses momentos que eu falei servem para mostrar que Canute era sutilmente trabalhado ao longo da obra como alguém que não parecia pertencer a algum lugar, mas ele estava lá e tinha consciência disso. São basicamente a prova de que sua virada em 180 graus não veio do nada, ela já era discutida. Nós vemos que dentro da série, o personagem passa por todos os estágios para sua mudança. Primeiro em um nível subconsciente, e depois conscientemente. Tudo isso após a morte de seu pai, entre aspas. Canute passa pelo choque, negação, raiva, culpa, aceitação e então o descobrimento.
Primeiramente, todos esses estágios são mostrados dentro da cabeça de Canute, em seu sonho. Aqui, no começo, Canute se nega a aceitar que pode continuar vivendo sem a ajuda de Ragnar. Depois, quando uma forma de Ragnar criada pela própria consciência de Canute aparece, o príncipe entra no estágio de raiva pela morte, mas também de culpa. Ele diz não querer ter nascido um príncipe e que preferia viver uma vida longe dos problemas junto do homem que ele mais gostava no mundo. Depois, vemos mais um claro exemplo de toda a sua briga contra a realidade existente. Ragnar não existe mais. O que Canute vê em seu sonho é uma manifestação do seu próprio subconsciente, ou seja, todas as palavras ditas ali são apenas Canute falando como se fosse Ragnar. No sonho, Ragnar se lamenta da forma como criou o príncipe, mas na verdade isso é apenas o Canute mostrando mais uma vez o fato de que ele era ciente disso. Ele sabia que sua criação não era adequada para um príncipe, mas ele não se expressava. Ao fim do sonho, antes de ir, o Ragnar disse que há coisas que você só percebe quando experimenta a perda, e parte dizendo que tudo isso era um sonho e que o Canute tinha que acordar. Mais uma forma de autoconsciência do personagem. Porém, logo depois, ao falar com o padre, Canute disse que Ragnar veio se despedir, uma clara fuga da realidade, porque foi Canute quem disse adeus ao Ragnar, pois o sonho é só uma criação dele, era a imagem de seus sentimentos e pensamentos profundos. Na verdade, foi ele quem disse que há coisas que você só percebe quando experimenta a perda, porque ele é o responsável pelo sonho. Ao conversar com o padre depois de acordar, ele mais uma vez passa por todos os estágios já comentados, mas dessa vez ele está consciente. Primeiro, a negação vem quando ele questiona o padre sobre o amor de Ragnar. Aqui a gente vai fazer um pause e vamos falar mais sobre o amor, o elemento que dá inclusive o título a esse vídeo. Quando Canute sofre o estado da negação, ele pergunta para o padre o que o Ragnar sentia por ele. A resposta era discriminação. Desde a primeira vez que eu assisti Vinland Saga, essa palavra em específico nunca saiu da minha cabeça. Eu não me lembro exatamente de uma obra abordando um assunto amor dessa forma, apesar de que com certeza já existe. É um ponto muito discutido, talvez o mais discutido da primeira temporada, ao mesmo tempo que uma reflexão bem pessoal que você deve fazer. Aqui o padre está falando sobre o ágape, a noção de amor divino que é distinto do amor romântico, amor paterno e de outras formas de amor. A noção de que para os gregos o amor era dividido em várias palavras é até estranho para nós hoje em dia, já que costumeiramente chamamos basicamente tudo de amor. O amor que você sente pelo seu bichinho, o amor de Deus, o amor de um pai. Ele está dizendo que não é amor verdadeiro amar sua família, é apenas parcialidade em relação a eles. O verdadeiro amor é o amor universal da humanidade, mesmo com seus inimigos. É um pouco do que Jesus fala no Sermão do Monte. Abre aspas, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu lhes digo, amem seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês sejam filhos de seu Pai que está nos céus. Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e faz chover sobre justos e injustos. Se você ama aqueles que o amam, que recompensa receberá? Nem os cobradores de impostos estão fazendo isso? E se você cumprimentar apenas seu próprio povo, o que você está fazendo mais do que os outros? Nem mesmo os pagãos fazem isso? Sede perfeitos, pois como perfeito é vosso Pai Celestial. Também é dito no Evangelho de Lucas, abre aspas, se você ama aqueles que te amam, que crédito isso tem para você? Até os pecadores amam aqueles que os amam. A ideia que eu mais concordo sobre a análise de Willibald é que, em meio ao alcoolismo e à embriaguez, ele perde o ponto central. A virtude do ágape não vem da morte, mas do auto-sacrifício voluntário. Antes é importante a gente falar sobre o que Willibald considera o amor. Ele considera o amor como a morte. Os mortos não discriminam nem reagem à forma como são tratados por outros seres vivos ou pela natureza. O morto pega sol, pega chuva, serve de alimento para os animais da região e ele basicamente nunca reclama. O que Canute faz é pegar essa mensagem e meio que afirmar que tudo então é amor. A árvore é amor porque ela não discrimina quem busca refúgio em sua sombra. A macieira não discrimina quando pássaros, insetos e pessoas pegam seus frutos. O céu fornece chuva para pecadores e piedosos, vikings e ingleses. O que eu acho da filosofia do Willibald é que ele confundiu o fato de que a morte acaba com a capacidade de um homem de agir egoisticamente com o dever moral de dar a vida pelo próximo, se necessário. Quando as pessoas ouvem a palavra discriminação, elas sempre assumem que significa discriminação negativa, que é rebaixar o outro injustamente. A discriminação nesse caso seria uma discriminação positiva, sustentar o outro injustamente. Um pai discrimina não contra o seu filho, mas por ele, não com base no mérito ou na justiça, mas com base no vínculo familiar. O marido discrimina sua esposa por sua afeição a ela, mas quem ama o faz com justiça, pois todos os homens são merecedores do amor, mesmo os maus. Aquele que ama a todos não discrimina ninguém, não coloca ninguém em um pedestal e ninguém em uma vala. Se você ama alguém mais do que outra pessoa, então você realmente não os ama.
Após ouvir o discurso do Willibald, o Canute chega aos outros estágios, a raiva e a culpa. Ele fica irritado com o fato de Deus ter expulsado os homens do paraíso, como se isso nos impedisse de amar. Depois, ele o culpa, não só porque ele se sente magoado com a atitude de Deus, mas também porque ele transporta isso que ele julga como traição para a figura de seu pai também, que também o privou do amor e também o traiu. Canute não só se coloca na posição de aceitar tudo e todos e abandonar o ódio, a cobiça e a sede de poder dentro de si, como também entende que esse amor criado por Willibald é impossível. Dentro desse cenário, o Canute vislumbra um projeto em que um modo imperfeito de amar do homem, que contém ódio, orgulho, frustração, inveja, raiva, rancor, possessividade, possa ser estabilizado por meio do controle. Canute se coloca na posição de ser aquele que obtém os recursos e planeja impor um regime expansionista em que o povo não terá escolha a não ser submeter-se à sua filosofia. Ele não espera que as pessoas sejam capazes de fazer escolhas que contribuam para um verdadeiro paraíso. Elas precisam de alguém para guiá-las. Assim, Canute não faz o papel de alguém determinado a recuperar o amor perdido, mas o de estabelecer e mediar um espaço controlável no qual os tipos imperfeitos de amor que as pessoas são capazes de cultuar possam ser minimamente mais estáveis. Uma pequena mudança é melhor do que nenhuma mudança. Aqui é um ponto bem importante, porque ele finalmente percebe que está indo contra a realidade. Canute admite que sua ideia é uma utopia com várias falhas que vão contra as leis divinas. Ou seja, Canute entende que aceitar a imperfeição e o ódio dos homens como tal é negar o amor perfeito de Deus. Eu também gosto de traçar a imagem de que Canute é uma representação de Lúcifer na obra. Ele é belo, tem cargos de destaques dado por Deus, ser um príncipe, mas assim como Lúcifer, Canute se rebela contra seu criador, cobiçando a autoridade que pertence apenas ao divino. Eu já vi algumas pessoas falando que o Thor seria a representação oposta, de Cristo, mas eu tenho problemas em concordar um pouco com isso porque eu não acho nem que o Thor primeiramente se veja como um cristão, e eu acho que você atribuir amor e perdão somente ao cristianismo está um pouco errado. O Canute é o personagem pelo qual o Yu Kimura, que é o autor da obra, examina um caminho para lidar com um mundo cheio de guerras. Isso pretende contrastar um pouco com a visão do Thorfinn, que é fugir e criar um novo mundo construído à base de paz. O Canute, por outro lado, está tentando reformular o velho mundo para se tornar um paraíso na Terra. Se Deus não vai salvar sua criação, então cabe a alguém como ele fazer isso. Para Canute, o seu pai celestial, o Deus da Bíblia, abandonou sua criação, incluindo o próprio Canute, assim como o seu pai, o rei Suen, abandonou seu filho para ser morto no campo de batalha. O Canute foi traído por ambas figuras paternas. No entanto, o Yu Kimura mostrou que essa tentativa tem suas falhas, como muito bem mostrado lá na frente no mangá, na inútil Guerra no Báltico. A mudança em Canute só foi possível por causa da formação do mesmo, de sua vida com Ragnar, o que ele aprendeu na corte real, o que ele aprendeu sendo um cristão, porque se fosse o Thorfinn nessa situação, essa mudança provavelmente nunca aconteceria. Para talvez resumir a ética e os temas de forma bem simples, o Canute seria a filosofia utilitarista consequencialista que entra em conflito com a filosofia deontológica de Thorfinn. Essa dicotomia clássica é uma maneira do Yu Kimura examinar dois métodos muito diferentes para atingir o mesmo objetivo. Eu falei muito pouco sobre o Thorfinn, né? Peço perdão, mas eu acho que por hoje é basicamente isso. Tchau.